Mitômanos na esquerda, mitômanos, eles acreditam na própria mentira. Mentem, mentem, mentem e querem acreditar. Só que aqui, ninguém tá pra bobo. Aqui todos sabem que poste não faz xixi em cachorro. Então essa história passou, é superada. E o mais importante, vem aqui, cheio de trejeitos, e a ditadura não pode voltar, odeio a ditadura, AI-5 jamais, quando esses parlamentares... O deputado Bibo Nunes, PSL Rio Grande do Sul, está certo ao afirmar que o governo Bolsonaro foi eleito pelas urnas. Mas isso dá o direito de os vencedores do pleito de 2018 falarem e fazerem o que bem entenderem? As falas inadequadas de Paulo Guedes é o assunto dessa edição do Dossiê da Legalidade. É irresponsável chamar alguém para a rua agora para fazer quebradeira, para dizer que tem que tomar o poder. Você acredita na democracia? Quem acredita na democracia espera ver ser eleito. Não chama ninguém para quebrar nada na rua. Esse é o recado para quem está ao vivo no Brasil inteiro. Sejam responsáveis. Pratiquem a democracia. Ou democracia é só quando o seu lado ganha. Quando o outro lado ganha, você, com 10 meses você já chama todo mundo para quebrar a rua. Que irresponsabilidade é essa? Não se assustem se alguém então pediu AI-5. Já não aconteceu uma vez? Ou foi diferente? Não, não tá nervoso não. Mudou. Não tem negócio de juros a 1,80. Não tem negócio de câmbio a 1,80. Vou exportar menos, substituição de importações, turismo, todo mundo indo para Disneyland, empregado doméstico para Disneyland, uma festa danada. Indo para Disneyland, empregado doméstico para Disneyland. O mundo lá fora olha para o governo e diz: se o ministro da Economia diz isso, o que falta mais para o governo dizer? Não falta mais nada. É por isso que não gera confiança. Nunca vimos uma cabeça de um ministro da Economia tão desarrumada, tão destabelada, estrambelhada como esse ministro da Economia. E o Brasil assiste isso. Eu até brinquei hoje na minha rede social. E aqueles que pediram impeachment da Dilma por conta da situação econômica, não vão hoje aqui pedir o impeachment do atual governo? A fala do deputado José Guimarães é feliz, porque ao questionar a prática inadequada de Guedes, quando comparado também aos críticos da ex-presidente Dilma, faz com que pensemos o seguinte: se Dilma fazia falas inadequadas, o que podemos dizer das falas de Guedes, do corpo ministerial e do próprio presidente? Sobre o ministro Paulo Guedes. Era de se esperar uma frase como essa que ele disse ontem? Era de se esperar mais. Eu acho que ele está amenizando, não é? O Paulo Guedes não é uma figura que as pessoas querem que ele seja. Ele não é um ministro neoliberal, racional, que estudou, não. Ele é o sujeito que foi assessor do Afif Domingos em 1989. Ele é aquele garoto bochechudo lá e de lá ele não saiu. Ele não leu mais nada, não estudou mais nada, lá ele ficou. Não tem nenhum neoliberal igual a ele. Ele é um ultraliberal, ele quer o fim do Estado. Você percebe que as medidas dele não são para viabilizar um neoliberalismo, são para destruição do Estado e não tem nada para colocar no lugar. Então o próprio Congresso acaba barrando as medidas dele, porque elas são tão exageradas e tão fora de propósito que ele não vai conseguir fazer passar reforma administrativa nenhuma agora. Também, mas obviamente, mais uma vez, né, o Paulo Guedes pode entender de economia, embora eu discorde de alguns pressupostos. Quem é você? Eu sou eu. Eu tenho direito de discordar de pressupostos. Agora, não entende nada de política, né? E cria dificuldades. E aí diz coisas das quais o próprio governo decide fugir. Porque, de fato, são insustentáveis. São inadequadas. É que está recuando agora. Está recuando. Quer dizer, por mais que esse Congresso seja conservador, ele vai ocupar um protagonismo por conta do radicalismo do Paulo Guedes, que é absurdo, né?
Você percebe que não é uma sociedade que ele está querendo construir, ele está querendo construir uma organização que a gente não sabe o que é. Talvez alguma coisa do tipo um faroeste, né? Cada família tem uma arma e as milícias organizam tudo isso, né? E um pouco de pastor protestante aqui e ali para dar acalento à população. Mas não tem uma sociedade organizada, a visão é da sociedade atomizada mesmo, né? Então não vai passar isso no Congresso, ele vai acabar... e aos poucos ele vai se revelando como sendo, né, uma figura preconceituosa, como ele está se revelando. O governo está quebrado. Mas o que dizer desta fala? E é obrigado a dar aumento de salário. O funcionalismo teve aumento de 50% acima da inflação, tem estabilidade de emprego, tem aposentadoria generosa, tem tudo. O hospedeiro está morrendo, o cara virou um parasita. O dinheiro não chega no povo e ele quer aumento automático. Não dá mais, a população não quer isso. E nesse sentido, ele vai de encontro com o que acredita Bolsonaro. Olha, o Bolsonaro é uma figura que está cada vez mais ficando refém do próprio Paulo Guedes, porque nenhuma elite brasileira dá apoio para o próprio Bolsonaro, né? Elas dão apoio para esse Paulo Guedes, que seria o projeto do Estado mínimo, do Estado neoliberal, mas ele está se tornando uma figura que pisa na bola toda hora, o que vai inviabilizar o governo muito antes do tempo do que se imaginava. Guedes, ao atacar o funcionalismo público, comprova o seu cinismo e desequilíbrio. Além de promover uma política de arroxo salarial, de exclusão social, Guedes é uma das provas cabais de que esse desgoverno não tem compromisso com o povo brasileiro. Afinal de contas, ao atacar o funcionalismo público, ele ataca exatamente aquilo que atende à população e não simplesmente aquilo que faz com que a gente tenha hoje um país que não se desenvolva. Afinal de contas, Guedes e Bolsonaro não atacam os privilegiados, aqueles que estão aí, aqueles mesmo que se dizem liberais, mas que adoram um cartão corporativo e outras benesses do Estado brasileiro. Os mesmos que atacam o Estado brasileiro por ser grande demais são aqueles que estão aí, falando coisas sem compromisso, atacando a todos e a tudo, achando que as eleições de 2018 são um passaporte para uma ação ilegal. O que Guedes e Bolsonaro esquecem é que os governos passam, mas o Estado fica. E é nessa defesa do Estado que Ciro Gomes faz uma fala muito importante e manda um recado para o ministro da Economia de Bolsonaro. Além de tudo, o ministro parece estar nervoso, porque ele é uma pessoa que trabalhou com Pinochet. Então o desapreço dele pela democracia, isto aqui é uma informação, não é nenhuma piada. Ele, jovem técnico, vindo de Chicago, trabalhou com o ditador sanguinário, torturador, traficante de droga, Augusto Pinochet. Isso tudo aqui também é história. Ele trabalhou. Portanto, o apreço dele pela premissa democrática já é conhecida. Mas ele precisa agora que vossas excelências, que representam o poder popular, o parlamento, que ele receba um repto muito duro. Porque eu direi apenas e tão somente aqui em respeito à dignidade do ambiente do Senado. Tente, Paulo Guedes, tente, Bolsonaro, venha tentar fazer um AI-5 no Brasil. As falas de Paulo Guedes, de Bolsonaro e de outros ministros desse desgoverno são uma verdadeira afronta ao Estado brasileiro. Digamos que são uma verdadeira afronta ao estado de bem-estar e o Estado democrático. Afinal de contas, eles pensam que as eleições de 2018 é um passaporte para qualquer desmando sem nenhuma fiscalização do povo. Pensam que agora podem fazer o que querem. Afinal de contas, se colocam, e usam o argumento falacioso de que a maioria da população os elegeu.
Esquecem de que o voto da maioria não significa que seja um passaporte para um desgoverno que age à revelia da lei. Nós não podemos nos calar neste momento. Temos que falar e denunciar as práticas desse desgoverno. Temos que dizer a estes que a força do povo ainda tem muita força e que, portanto, eles não podem fazer o que bem entendem. Todos nós precisamos entender que a força do povo é maior do que a força de qualquer governo. Afinal de contas, temos que defender a nossa soberania nacional e o nosso respeito perante o mundo. Respeito este que está sendo abandonado devido às falas mais do que infelizes, não só de Paulo Guedes, como também do senhor Jair Bolsonaro. Até quando vamos ver este circo? Até quando vamos ficar calados perante esses descalabros? O que não dá mais para aguentar, porque na verdade o que o povo precisa é de mais emprego, mais desenvolvimento social, muito mais respeito e um governo com sobriedade para enfrentar os problemas que estão aí. Sobriedade que me parece inexistir nas falas de pessoas como Paulo Guedes e Jair Bolsonaro.